seja bem-vindo. Hoje embarcamos em uma profissão que trabalha com muita criatividade. E quem nasce com esse dom desenvolve não só técnica, mas também desperta nas pessoas reflexão, identificação com histórias e personagens, autoanálise, empatia e sentimentos. É isso mesmo, Adriane. É uma profissão que lida diretamente com a arte da interpretação, com o intuito de transmitir as ideias, ações e as emoções. É isso aí. Então vamos conhecer mais sobre essa profissão tão intensa. E se você ainda não sabe, estamos falando do ator ou atriz. Mas antes, vamos conhecer o dia a dia de um profissional da arte. Eu me chamo André Ravasco, sou ator, diretor de teatro. Não sou joseense, como a maioria das pessoas aqui nesta cidade. Vim para cá, eu tinha 10 anos e moro aqui desde então. Morei um tempo em São Paulo, quando eu estudava teatro. E hoje eu escolhi viver em São José dos Campos e aqui nós mantemos um grupo de teatro, que é a Companhia do Trailer Teatro em Movimento, e um teatro independente, que é o Teatro Marcelo Denim, espaço que nós estamos. Uma rotina sempre tem. Talvez não seja essa rotina comum de acordar às 8 da manhã, ou de acordar às 7 da manhã para as 8 estar no trabalho e tudo mais. Nós temos uma flexibilidade maior, mas em compensação nós trabalhamos muito, né? Porque geralmente você está envolvido em várias coisas, dando aula, montando espetáculos, dirigindo, trabalhando como ator, fazendo outras coisas. Mas uma rotina sempre tem. Se você pegar uma montagem de um espetáculo, você tem que estabelecer uma rotina. Então você chega, faz um aquecimento, depois do aquecimento você começa os ensaios, aí levanta o texto. Isso é necessário ter uma certa rotina para você conseguir desenvolver o processo, né? Mas a gente gosta de falar que nós estabelecemos processos, mais do que rotinas. Porque rotina pressupõe algo que se repete sempre do mesmo jeito, né? Nesse sentido, nós temos uma flexibilidade maior. Alguns atores ou atrizes que foram desenvolver a profissão de direção, né? De ser diretor ou diretora, mas você tem, por exemplo, o tipo de teatro que a gente faz, que é um teatro de grupo, nós pressupõe que todo mundo conhece todas as etapas de uma montagem e todos os segmentos, desde da sonoplastia, desde a iluminação. Então a gente não é um lugar onde cada um tem uma função e vai fazer e acabou, não é uma linha de produção. Todo mundo termina discutindo todas as coisas, então você propõe uma luz, aí vem um ator e fala assim, não, eu acho que talvez se entrasse uma cor aqui fosse melhor, e aí você vai compreendendo tudo. Então no fundo todo mundo sabe fazer um pouco de tudo. Eu, por exemplo, depois eu sou ator de formação e fui dirigir por acaso ao longo do tempo e descobri que eu gosto muito de dirigir. E além disso sou professor de teatro, porque você tem que fazer várias coisas, né? Eu acho que o dia a dia ele requer um desafio maior, principalmente no país que a gente vive, onde a arte ainda não tem o seu devido valor, assim, né? Ou seja, você pensa a arte como um entretenimento, a arte, é aquilo que eu faço quando termino o meu trabalho, eu vou fazer uma aula de teatro, vou fazer dança, mas nunca parte da ideia que isso é uma profissão, que você pode viver isso, dedicar sua vida a isso, pesquisar, né? Então, eu acho que o dia a dia exige um trabalho maior. Se profissionalizar, eu acho que é algo que não requer tanto dificuldade, não tem tanta dificuldade, né? Antes de qualquer coisa, a profissão ela é cheia de novidades, né? Porque quando a gente monta um espetáculo, a gente apresenta em vários lugares, cidades diferentes, com públicos diferentes, conhecendo pessoas novas. Então, nesse sentido, é sempre uma aventura, né? A dificuldade, nós já falamos um pouco, é algo extremamente difícil de viver disso. A Fernanda Montenegro, grande atriz brasileira, tem uma coisa que ela fala muito, que eu acho muito interessante. Uma vez perguntaram se ela aconselha as pessoas a trabalhar com teatro. Aí ela falava assim, ser ator, ser atriz. Ela falou assim, bom, primeiro você tem que se perguntar se você
primeira coisa é desista de fazer teatro. Se você realmente não conseguir, aí sim você vai fazer teatro. É um pouco esse sentimento, assim, sabe? Você tem que realmente gostar muito e ter certeza que essa é a profissão que você quer desenvolver. Aí eu acho que vale a pena, temos que fazer e tudo mais. Eu estou fazendo isso desde os 14 anos. Então, assim, eu acho que a minha própria história já é um exemplo disso. E para conversar com a gente sobre essa profissão tão envolvente, convidamos a atriz e produtora cultural Karen Ruaro, que é fundadora da instituição Teatro da Rua Elisa e diretora artística do Teatro Marcelo Dene. Seja muito bem-vinda. Olá, Adriane. Oi, Samuel. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mas para começar, Karen, vamos entender um pouquinho do perfil desse profissional e para a profissão de teatro. Bom, muita gente acha que para você ser um profissional de teatro, a primeira coisa que tem que ser, o primeiro quesito é ser muito desinibido, né? Não ter vergonha, não ser tímido. E isso, na verdade, é um mito, né? Eu, por exemplo, eu costumo falar que eu era a pessoa que tinha vergonha de ligar para marcar um médico. Eu passei muito tempo, assim, com frio na barriga para fazer coisas muito simples, que para a maioria das pessoas é muito simples. Então, existem outras características que são mais marcantes, como o desejo da leitura, né, o hábito da leitura, da vontade de estudar mesmo, porque a gente estuda muito, cada novo projeto é um universo que a gente tem para desvendar. E também uma habilidade social, porque é um trabalho altamente coletivo. Né? Se você tem dificuldade em lidar com o coletivo, com as pessoas, com esse relacionamento interpessoal, aí realmente fica complicado. E quando você ingressa na profissão, você tem as primeiras experiências com o teatro, quais são as primeiras técnicas que esse profissional, né, ou essa pessoa que está conhecendo o universo do teatro, ele precisa desenvolver ali, seja num palco, num estúdio? Bom, muitas pessoas procuram o teatro antes de uma profissão como uma forma de se comunicar e de se relacionar melhor. Então as pessoas começam a fazer teatro, digamos, por hobby, né, para ter uma experiência diferenciada, de perspectiva de vida mesmo, de como se colocar e tal. Então, as primeiras habilidades que, como professora de teatro, a gente acaba tentando desenvolver é a questão do autoconhecimento, do relacionamento em grupo, né? Muitas atividades coletivas e, sim, a gente trabalha com a desinibição. Então, às vezes a pessoa é muito tímida, então a gente faz esse trabalho, a gente sabe que é um desafio para muita gente, então tem que encarar essa questão da desinibição. Às vezes as pessoas entram até pela essa timidez, para desenvolver isso, né, para se conhecer. Exatamente, a gente tem vários casos, inclusive um dos espetáculos que eu dirijo, que é com a Simone Sobreda aqui de São José dos Campos, ela começou porque estava no mestrado, e tinha muita dificuldade de apresentar os trabalhos, né, enfim, relacionados ao mestrado. Então, o professor dela falou, por que você não vai fazer teatro? E ela começou a fazer teatro, conquistou o mestrado, e se aposentou e hoje ela é atriz. Então, já tirou o DRT dela, o registro de profissional, e trabalha aí com a gente como atriz. Olha, a gente vai continuar o nosso papo já, mas a gente vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais sobre o campo de atuação de um profissional de teatro. A gente volta já. Estamos de volta e hoje recebemos aqui no estúdio a Karen Ruaro, atriz e produtora cultural desde 1996. A Karen construiu a carreira artística aqui em São José dos Campos. E para continuar esse bate-papo descontraído, nesse bloco a gente vai conhecer um pouco mais dessa carreira tão diversificada. E Karen, para entrar no mundo do teatro, tem muitas crianças, muita gente que entra pela timidez, mas tem o caminho contrário também, que entra por ser muito hiperativo.
né? Você já acompanhou alguns casos desses? Sim, Samuel, muitos, né? Eu trabalho como professora de teatro infantil desde 2005. E muitas vezes os pais ou até mesmo os psicólogos encaminham algumas crianças hiperativas, questão de TDAH, porque no teatro a gente trabalha muito com a questão da concentração e do foco. Além da gente propor atividades onde precisa de muita energia, então você gasta ali uma energia, essa questão do foco é essencial para o teatro. Né? Se você sobe no palco e não está focado no que você tem para fazer, você não dá conta daquela proposta. Então, realmente, existe essa questão, sim, inclusive para adultos. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Daí a gente já viu que o profissional dessa área, ele pode ter um amplo horizonte, não precisa somente ser o ator. E aí eu queria saber, quais são as áreas do teatro que o profissional dessa área, ele pode atuar? Bom, eu por exemplo, comecei exclusivamente como atriz. Então, surgiu a necessidade de trabalhar também como produtora. Então, já fui acumulando funções. E hoje, eu sou também diretora teatral. Então, uma atividade acaba puxando a outra e você vai se encantando por essas diferentes funções. Mas a gente também tem no teatro toda a questão por trás do palco, né? Que são os iluminadores, que são os sonoplastas, diretores musicais, que são muito, muito importantes, tão importantes quanto os atores, né? Que você imagina num espetáculo onde a luz não funciona, né? Fica inviável. Não há espetáculo. Não há espetáculo no dia. Então tem uma gama de possibilidades muito grande no universo do teatro. As pessoas às vezes começam fazendo o curso de atuação, mas acabam se encantando, se interessando por outras áreas. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a gente acaba esbarrando na formação. Né? Porque você inicia ali no teatro, mas ao longo da carreira você pode ir se especializando em alguma coisa ou outra. Mas como que funciona a formação do ator? Bom, só um parênteses, né? Tem uma coisa muito interessante, que pelo menos aqui na região do Vale do Paraíba, nós temos uma demanda muito grande por técnicos, tanto de som quanto de luz, e uma oferta muito pequena. Então é muito difícil achar técnicos aqui. Realmente a gente precisa que ingressem no mercado os jovens, venham trabalhar com técnica teatral. Tá aí uma oportunidade, né? Uma oportunidade mesmo. O mercado está crescendo. Exatamente. E não tem esse nicho aí. Por exemplo, nós temos alguns cursos profissionalizantes aqui na região na área de atuação, mas não temos nenhum na área técnica. E para ser esse técnico, também faz um curso de teatro? Sim, na verdade, existem cursos específicos, tanto de iluminação quanto de sonoplastia. Existe a escola aqui em São Paulo, a ESP, Escola de Teatro, que oferece esse curso de formação, que são 2 anos, é um curso gratuito, mas que está lá em São Paulo. Aí a gente pode entrar um pouquinho na pergunta que o Samuel fez, né, sobre como se profissionalizar. E hoje a gente tem 2 caminhos. Primeiro que a profissão é uma profissão muito nova, ela foi regulamentada em 1970 apenas, né, na década de 70. Então, é uma profissão muito nova. A gente tem 2 possibilidades. A primeira é por formação livre, por tempo de trabalho, então, que é o meu caso, né, a minha formação acadêmica é na área de jornalismo, como eu estava conversando com vocês, mas a vida inteira eu só fiz teatro, desde os 9 anos. Então, preparei um portfólio e aos 22 anos eu entrei com uma solicitação no sindicato para me profissionalizar e recebi meu registro. Hoje, você paga cerca de um salário mínimo por esse registro, tá até um pouco menos agora, que mudou a questão do sindicato e tal, e tem que apresentar no mínimo 3 anos contínuos de trabalho. Mas você precisa ter um curso livre para também tirar ou não? Não necessariamente. São trabalhos que você fez. São trabalhos que você fez. É claro que quando você ingressa num curso livre, a possibilidade de você estar inserido nesses trabalhos é muito maior. No meu caso, eu fiz muitos cursos livres com diferentes profissionais
do Brasil inteiro e também de fora, assim. É como você tinha dito, né? Esse profissional da área de teatro, ele não para de estudar, é muito conhecimento. Exatamente. E já a formação, aí ele já sai direto próprio para trabalhar a formação acadêmica? Isso, como aí funciona? Nós temos a formação acadêmica, que pode ser em nível superior, né, faculdade, você faz os 4 anos, pode ser, você sai ou com bacharelado ou com licenciatura. A gente sempre fala para os nossos alunos, gente, já façam a licenciatura, porque você consegue também trabalhar num outro nicho, né, de mercado, que são nas escolas. Exatamente, com aulas de educação artística focada em teatro. Tem nas áreas públicas, nas secretarias, várias áreas, né? Exatamente, muitas áreas de gestão pública, inclusive, né? Pode se especializar nessa questão. São 4 anos e você sai com esse registro, com o DRT. Ou você passa por um curso técnico. Curso técnico, daí são 2 anos e você também sai com um registro. Bem interessante isso, né? E a gente falou, né? Você deu uma pinceladinha nessa questão da possibilidade do profissional, né, do ator, ser professor também. Mas, como ator, quais são as outras áreas que ele consegue atuar? Ele pode ser ator de teatro, professor, e também tem outras áreas. Diretor. Isso. Bom, a gente tem até cursos específicos de direção, né? Acaba que no caso da direção são registros diferentes, inclusive. Lá no sindicato você dá a entrada no registro ou como ator ou como diretor. Mas existe essa possibilidade, que você já está ali no meio, já está criando. Me fugiu completamente a pergunta que você fez. As áreas de atuação, porque é muita coisa, né? Nossa, porque assim, eu imagino, tem um ator de palco, tem um ator de estúdio. Sim. Tem só o roteirista, tem somente o dramaturgo. Então, assim, são vários, né? Com a pandemia, por exemplo, a gente viu uma necessidade de embarcar na questão do audiovisual. Então, eu mesma, que tenho uma preferência pelos palcos, pelo teatro, fiz várias coisas pelo Zoom, por exemplo. Então, uma outra linguagem, eu tive que me adaptar àquele quadrado, né? Estamos todos enquadrados aqui. É um outro tipo de interpretação. Então, a gente tem essa questão do ator que se especializa no audiovisual, a gente tem o ator que se especializa no teatro, que se especializa em teatro musical, por exemplo, que daí você tem que reunir outras habilidades além da atuação, que é de cantar, de dançar, e enfim, tem muitos nichos de atuação. A gente viu então, Samuel, que assim, não basta fazer um curso ou uma faculdade para ser ator, né? O teatro em si. Você tem que se especializar no nicho que você quer seguir. Tem que escolher. É isso aí. Mas, para você que se interessou pelo teatro e quer saber mais sobre a profissão, não saia daí, porque no próximo bloco tem mais bate-papo com a Kari Ruaro. A gente volta já já. Estamos de volta com Estação Mercado. Seguimos conversando com a Kari Ruaro, atriz e produtora que participou de mais de 50 espetáculos teatrais e atualmente está na Companhia de Teatro da cidade e na companhia do trailer Teatro em Movimento. E nesse bloco temos mais informações para quem pretende saber o que o mercado atual reserva para essa profissão. A gente pode voltar naquilo do mito, né, da timidez. As pessoas antigamente colocavam os filhos, né, num curso de teatro para tirar isso, né, e não como uma profissão. Como que está atualmente o mercado de trabalho, esse profissional? Olha, o mito persiste. Então, assim, os pais procuram bastante o teatro para a questão de desinibir, para criar habilidades sociais nas crianças, mas ainda existe um preconceito muito grande em pleno século XXI com quem segue o ramo artístico. A gente entende por causa da insegurança do mercado de trabalho, né? Mas hoje em dia, qual profissão tem estabilidade? Eu costumo falar muito isso. Nenhuma profissão te oferece uma estabilidade real, porque o mundo contemporâneo ele é muito ágil. Mas a gente vê muitos casos de
jovens que querem fazer teatro, querem ter isso como profissão e acabam esbarrando na questão familiar. Os pais acabam não dando aquele apoio por medo de justamente o mercado de trabalho não acolha essa pessoa, né? E como que funciona o ingresso, né, para ingressar no mercado de trabalho? Existem algumas portas para o adolescente, para o recém-formado? Como que funciona? Bom, existem duas vertentes. Uma vertente que é do teatro de grupo. Então, muitos grupos se formam na faculdade. Você conhece ali um coletivo de colegas que se dão melhor e formam esse grupo e vão fazendo trabalhos de forma independente até conseguir financiamentos públicos ou privados. E nós temos também essa questão das agências, que aí está mais voltado para o audiovisual, tanto para a área de propagandas comerciais televisivos, de internet e também para o cinema. Então, você tem que procurar uma agência idônea, isso é muito importante, que você faça uma pesquisa antes de ingressar em qualquer agência, porque nós temos muitas agências caça-níqueis, né, que a gente chama. Não, eu te vendo um book por R$3.000, e a gente sabe que é só, né, pelo book, assim, não são agências atuantes mesmo no mercado. Então, você procura essas agências e elas vão te encaminhar para os testes. E aí, junta habilidade e sorte, né? E tem as escolinhas de emissoras, né, que fazem para formação para a própria parte televisiva, né? Isso, tem. A gente tem algumas, as maiores emissoras que mantêm as suas escolas de atores, e aí normalmente tem um projeto lá de uma minissérie, e acabam colocando esses jovens, recebendo salários baixos, inclusive, né, nesse início. Muita gente não sabe, mas eles ganham perto de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. O que garante a sobrevivência mesmo são os contratos publicitários que vão acontecer a partir daquele trabalho ali dentro da emissora. Se ele se destacar. Se ele se destacar. E aqui para a nossa região, o profissional de teatro, o melhor caminho para ele seguir, o mais seguro, é nesse ramo das agências, ou o caminho teatral, né, eu digo teatro de grupo, é possível ele também iniciar a carreira dele, né, a profissão mesmo, o ganha-pão dele nos palcos? Olha, principalmente depois da pandemia, essa questão da sobrevivência financeira aqui na região ficou bem difícil, digamos assim, né? Porque com o fechamento dos teatros houve uma debandada do público, então a gente não tinha mais para que apresentar, e aí os trabalhos online normalmente são gratuitos, então há essa dificuldade. E o que é a dica de ouro e as perspectivas futuras para quem quer ingressar nessa carreira de ator ou atriz? Bom, acho que a dica de ouro mesmo é persistência, porque você se depara com muita dificuldade, principalmente financeira, no início da carreira, e se você não tiver essa persistência, esse desejo por continuar na área, você desiste, porque realmente é difícil, né? Realmente é difícil. E quanto às perspectivas para o futuro, é a integração das linguagens, eu vejo que é isso. Então, é o profissional saber lidar tanto com o ambiente do audiovisual quanto com o palco. E muitas vezes a interação dessas duas linguagens. A gente falou no começo do programa até sobre essas partes mais técnicas, sim, né? Iluminação, sonoplastia, que se desenvolvidas essas habilidades, essa formação, ela pode usar não só nos palcos, né? Ela pode usar em emissoras de TV, sim, ou em outras, né, agências de publicidade, sim, mesmo. Né? É super importante, Samuel, isso. O ator não achar que o trabalho dele se resume ao palco. Né? Por exemplo, a gente viu na pandemia, era você e a câmera do seu celular, então você tinha que entender de iluminação, você tinha que entender de edição, você tinha que entender de uma série de outras áreas técnicas para você poder atuar. Gente, é isso aí. E olha só, você se identificou com essa profissão de artista? Nossa última parada é agora na plataforma do conhecimento. Fica ligado.
Para falar de teatro, fui pesquisar sobre os benefícios dessa arte e encontrei as 10 razões para fazer teatro no site da CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, que fica no Rio de Janeiro. Mesmo para quem não pretende se profissionalizar, o teatro tem muitos benefícios. Primeiro, é divertido. Às vezes a rotina fica tão pesada, nada como um passatempo para desestressar. 2. Teatro não é esporte, mas é uma boa ginástica para a mente e para o corpo. 3. É um bom lugar para fazer amigos. Como é uma atividade realizada em grupo, o teatro facilita a integração dos participantes. 4. É um ótimo exercício para vencer a timidez. Mesmo quem fica querendo parecer invisível, acaba descobrindo que dá para vencer o medo. E olha, vencer o medo é uma das melhores sensações do mundo, viu? 5. O teatro disciplina. Os métodos, as regras e o trabalho em grupo ajudam a aprimorar o senso de responsabilidade. 6. Trabalha o corpo e a voz. Mesmo que você não venha a ser um ator profissional, é bom saber usar o seu corpo e a sua voz para se expressar bem. Isso faz a diferença na vida social. 7. Aprendemos a mergulhar nas palavras. O teatro ajuda na compreensão de texto e, consequentemente, amplia a visão do mundo. 8. Teatro não precisa de uma mega estrutura. Um espaço, uma pessoa contando uma história, um espectador atento já é o suficiente. Mas é claro, se acrescentar mais gente, alguns objetos cênicos, roupas divertidas, música, iluminação, pronto, faremos a plateia chorar de rir. Ou chorar de chorar mesmo, de emoção. Nada que precise de milhões de dólares. 9. No teatro tem também música, artes plásticas, cinema, dança, literatura, várias linguagens, todas juntas, ajudando a gente a se expressar. Tem quem escreve a história, tem a pessoa também que dirige, os atores, quem cria os cenários, os figurinos, faz as músicas, toca, canta, quem inventa as coreografias, faz a iluminação, enfim, tem função para todos os talentos. E por último, mas não menos importante, dá para fazer teatro em qualquer idade. Não há tempo certo para começar. Criança, adolescente, adulto, o bom é tomar coragem e pisar no palco. Obrigada, Tamires, pelas informações e agora sim chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Muito obrigada pelas informações, foram riquíssimas. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Adriane. Obrigada, Samuel. Espero vocês lá no Teatro Marcelo Dene. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Karen. E a gente fica por aqui e não se esqueça, nos encontramos na semana que vem, nessa mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!